Olá, sejam bem-vindos para mais um programa, O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Eu sou Ricardo Honório e hoje nós vamos iniciar o tema necessário e supérfluo. Para falar desse assunto, vamos convidar o nosso amigo Alcir Almeida, logo depois da vinheta. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Almeida, seja bem-vindo para mais um programa. Obrigado, Ricardo Honório. Obrigado a cada um de vocês que nos acompanham pelas mídias sociais da Comunhão Espírita de Brasília. É sempre uma alegria estar aqui, ainda mais para um assunto tão filosoficamente instigante. É verdade. A gente poderia até dizer que o livro todo ele é filosoficamente instigante, Sim. né, Almeida? Com certeza. Embora tenha determinados assuntos que são mais técnicos, digamos Mais assim, áridos, né? mais áridos, né? Mas, no geral, é um livro filosófico. Com certeza. Almeida, esse nosso programa é o de número 280, sabia disso? Eita. 280 programas. Almeida, vamos lá. Necessário e supérfluo. Esse assunto se inicia na questão 715, onde o Kardec perguntou como pode o homem conhecer o limite do necessário. Como é que nós, na nossa ignorância ainda, nas nossas buscas infinitas, como é que a gente vai conhecer, identificar o que é necessário e o que deixa de ser necessário? Como diria o poeta, navegar é preciso. Né? Tá certo. A gente tem que viver, a gente tem que ganhar experiência, a gente tem que se desenvolver, a gente tem que progredir. Né? Uhum. Então, quando você não sabe, você tem que viver, você tem que experimentar. E de acordo com as oportunidades que as vidas, as várias encarnações nos concedem, a gente vai aprendendo a diferenciar aquilo que efetivamente é necessário daquilo que é apenas um supérfluo, é apenas um algo a mais. E há aquele que já conseguiu essa sabedoria, né? Naturalmente já sabe. Ou seja, temos que viver, experimentar, experienciar para aprender. Com certeza. E a resposta dos espíritos vai nesse sentido, Almeida. Ele disse o seguinte, que o sábio conhece esse limite por intuição. Já adquiriu esse Já conhecimento. adquiriu. Muitos os conhecem por experiência e às suas custas. É pesado. É Às pesado. suas custas. É interessante porque esse às suas custas, ele não é válido apenas para o indivíduo, né? Ele vale para a coletividade. Sem dúvida. E nós Sem dúvida. estamos o tempo todo, seja no individual, seja no coletivo, nós estamos o tempo todo aprendendo. Né? Até as nossas decisões enquanto cidadãos também são submetidas a esse tipo de regra. Né? Olha, qual é a melhor política para isso? Política, estrito senso, não estou falando de partidarismo. Claro. Né? Qual é a melhor política de saúde? Qual é a melhor política de educação? Nós estamos sempre adquirindo experiência. Os sábios sabem já por intuição, porque já viveram. E aqueles menos experimentados, menos experienciados, estão aprendendo. E muitas vezes às custas nossas coletividade. Às custas, quando eu li, o que me vem à mente é a responsabilidade que recai sobre cada um e as devidas consequências, que está mais ligada para essas custas, né? As consequências dos nossos excessos. De tudo aquilo que extrapola o necessário. É interessante isso, né? O fardo é leve, né? Quando a gente abraça a Cristo em nossas vidas, o fardo torna-se leve. Porque a gente compreende que é uma jornada que não tem fim. Então a gente tira um pouquinho de pressão. Mas não que não tenha custas. Tem sim. Tem sim, Almeida. Mas vamos à frente, Vamos porque à frente. as questões seguintes vai trazer mais dessa proposta. A questão 716. A natureza não traçou o limite das nossas necessidades
em nossa organização? É interessante essa pergunta, né? Porque o Kardec traz aquela ideia que ainda vige em muitas pessoas, né, Almeida? Por que a gente já não nasceu sabendo? E muitos acreditam que Deus vai fazer o nosso trabalho, né? Ele já vai trazer o ser humano pronto, já com seus limites, com tudo programado, e a gente só tem que viver e usufruir da vida, esquecendo-se de que a principal razão da vida material, ou até dizendo a principal função da nossa existência, é o aprendizado. Conforme a doutrina já nos ensinou, nós fomos criados simples e ignorantes. A complexidade e a sabedoria, ambas são consequências da vivência, da experiência. Por isso que a gente reencarna. E é por isso que Deus já não nos trouxe prontos. É verdade. Concorda comigo? Com certeza. E aí eu gostaria de acrescentar essa sua reflexão, aquelas sapientíssimas palavras de Paulo. Tudo posso naquele que me fortalece, mas nem tudo me convém, né? E às vezes a gente perde isso, né? A gente perde isso no dia a dia. A gente pode tudo. A gente pode ir muito além do necessário, a gente pode ir no supérfluo, a gente pode abusar dos limites, pode, mas não convém. A gente vai ser submetido à carga da responsabilidade dos nossos atos, né? Então, a gente poderia entender, Almeida, disso que você falou, que a natureza, ela nos oferece um limite, mas que esse limite, ele é perfeitamente ultrapassado dentro da nossa capacidade de decisão, dentro do nosso livre-arbítrio. No exercício do nosso livre-arbítrio, nós podemos ultrapassar esses limites. Podemos. E aí, Almeida, já que a gente ultrapassa esses limites, voltando agora à questão anterior, tem as custas. É daí que nós recebemos as custas do processo de aprendizagem. Não é isso? É que vem as consequências, né? Como diria o conselheiro Acácio, né? O problema é que as consequências vêm depois, né? Mas é interessante, né? Porque a pergunta é, existem limites? Sim. A lei natural, a lei divina, estabeleceu limites. Existe limite para tudo. Só não é impositivo. Ele acaba sendo impositivo. É verdade. Ele acaba sendo impositivo, porque toda ação corresponde a uma reação. É verdade. Uma consequência, uma responsabilidade, uma custa. É verdade. E aí a gente já não está mais falando de necessário e de supérfluo, nós já estamos falando da justiça divina e do processo de aprendizagem. Mas é interessante a gente perceber isso, existem limites. O problema, e é o grande problema do nosso progresso, é que nós somos seres o tempo todo insatisfeitos. Quando a gente gosta de algo, bom, nós estamos agora na época do streaming, né? Adorei uma série. Aí você quer ver a série de uma vez só, você quer maratonar, você quer ver 20 episódios de uma vez só. Aí você não dorme, você perde a hora de dormir, atrapalha o seu dia seguinte, acontece de tudo. Né? Mesmo para nós que somos aposentados, atrapalha a vida. Falta equilíbrio, né? Pra aí é um indício de falta de equilíbrio. Dosar as coisas. E esse processo de aprender limite faz parte do progresso do espírito. Né? E perceber o que é necessário, o que é supérfluo, é um processo de aprendizado superior, mas também um processo de aprendizagem que a gente está inserido, né? E o interessante, Almeida, você falando, vai passando aqui as imagens na cabeça, né? Em tudo na vida, isso que você acabou de dizer está presente, né? Sempre. Na alimentação, né? Quantas vezes a gente não excede a quantidade de alimentação que a gente ingere? E como você falou, você citou a série, né? Mas também, eu gosto muito desse bolo. Aí você quer comer o bolo todo, né? Você quer comer o bolo inteiro. Até exercício. Até o exercício, eu preciso me exercitar. Aí você fica 2 horas na academia. Todos os dias, 2 de manhã, 2 de tarde, começa a não ganha e tem as consequências, né? Depois começa a ficar dolorido aqui, dolorido ali. Ou seja, é a eterna... Isso quando você não arruma uma fratura de excesso de exercício. Conhece essa? Não sabia não. Existe.
Existe, ficou famoso, já fazem muitos anos, o caso de um atleta saltador. Ele veio correndo e saltou, né? Então tem que dar aquela pancada na tábua para se projetar para frente. Quando ele bateu na tábua, quebrou a perna. Caramba! Excesso de exercício. Pois é. Em tudo o equilíbrio. Almeida, vamos repetir a pergunta. Em tudo a temperança. A natureza não traçou o limite das nossas necessidades em nossa organização? Traçou. E os espíritos disseram, sim, traçou, mas o homem é insaciável. A natureza traçou o limite de suas necessidades em sua organização, mas os vícios alteraram sua constituição e ele criou para si necessidades que não são reais. É interessante isso, né? Quando você vai... Eu me lembro que certa feita eu estava dando aula. O que eu vou falar agora valia quando eu dei aula, não vale mais hoje em dia. Mas os celulares estavam começando e ainda eram muito caros. E eu, durante a aula, eu falei, a gente precisa saber a diferença de necessário e supérfluo. Eu realmente preciso de um telefone celular? E na época eu não usava. A gente realmente precisa? Hoje em dia é complicado, né? Hoje em dia, pelo contrário. O banco está exigindo que você tenha um celular, o Detran exige que você tenha um celular, você já tem que ter o celular, porque senão daqui a pouco você vai ter identidade no celular, sem o celular você não é você. É complicado, nós estamos chegando nesse ponto. Mas naquela época não era. Nós vamos criando necessidades. E vamos mudando hábitos também, né, Almeida? Você falou do celular, e eu lembrei de uma coisa que essa semana eu estava conversando com meu filho. Nós estamos perdendo o hábito de ligar para as pessoas, de fazer uma chamada telefônica. De conversar, né, com as pessoas. E por quê? Porque a gente fica preocupado será que eu vou ligar num momento inoportuno? Será que ele está ocupado? Criou uma nova ética, né? Criou-se uma nova ética, um novo comportamento. Então, hoje nós estamos agora na era da mensagem. Você precisa ter aquela paciência de você mandar a mensagem e esperar que o outro veja a mensagem no momento mais adequado para ele e te responda quando lhe for mais confortável. Na época em que você cita, nós não tínhamos essa necessidade de me preocupar se o outro vai... Mas a gente pegava o telefone, ligava e pronto. Mais ainda, eu não precisava de ficar falando com você 10 vezes ao dia. Eu me lembro, cara, meu pai saía de casa 7 horas da manhã, eu não via meu pai durante o dia, não tinha notícia, não sabia se estava vivo, se estava morto. Ele chegava 8h30 da noite. Né? Ou seja, minha mãe ficava 13, 14 horas sem saber notícia do marido. E não ficava tão preocupada. Não. Estava no trabalho. Exatamente. Saiu para trabalhar, a hora que chegar, chega bem. E meu pai também ficava sem saber notícias nossas. Nem telefone tínhamos, né? Nem o fixo. Então era outra realidade, era outro mundo. A gente vai criando necessidades. Hoje em dia... Se a sua esposa não leu uma mensagem, não ficou sabendo de você amanhã, na hora do almoço está ligando para você, vem cá, você não deu notícia, sumiu, o que houve? É incrível isso, a gente mudou. Te mandei uma mensagem, você não viu? Os protocolos de convivência mudaram completamente. Ou seja, quando você pegava um telefone para ligar para alguém, era uma necessidade premente e você precisava de uma resposta imediata. Né? Então, até o próprio... E você está correto, hoje em dia a gente está cheio de melindre. Será que se eu ligar eu não vou atrapalhar? Ele pode estar numa reunião, ele pode estar fazendo isso, ele pode estar fazendo aquilo. Pode estar dormindo. Pode estar dormindo. Está descansando, está tirando sua cesta ali depois do almoço, não vou ligar. E você ligava o telefone na casa de um amigo e dane-se. Está dormindo, acorda essa criatura aí que já dormiu demais. Eu vou até Porque se você ligava, era amigo. Vou até um pouquinho atrás, Almeida. Que quando a gente ligava, isso aí já foi um passo. E quando a gente chegava na casa do outro sem avisar, sem nada, e não tinha nenhuma preocupação nem melindre com isso. Né? Não tinha esse negócio, não. Vou fazer uma visita pro Alcir. E eu chegava lá no domingo, na hora do almoço, e o Almeida...
o Alcir me abraçava e dizia, chega para cá, põe mais água no feijão. Mais água no feijão, põe mais água no feijão. Hoje em dia é uma, como é que se diz? É um protocolo, é uma etiqueta, né? Você chegar na casa de alguém sem avisar antes, sem... Não pode, que é isso? É um ogro você fazer uma coisa dessa. Que mudanças, né? Que necessidades nós vamos criando. A gente vai criando nisso, Almeida, e transformando tudo. Se você me permite, não é uma crítica que nós estamos fazendo, nós estamos apenas constatando. Estamos apreciando essa fatos. realidade. Nós estamos apreciando fatos, só isso. São fatos que estão presentes na nossa vida hoje e que surgiram de 10, 15 anos para cá. Eu diria até mais. Eu diria até mais. Eu não sei como é que... Tua infância deve ter sido igual a minha, sem telefone. Claro, rapaz. Eu sei que, caramba, quando minha mãe conseguiu um telefone, eu já tinha me formado, já estava longe, morando no Rio Grande do Sul. Então já tem aí uns 30 anos, quase 40. É por aí. Então foi mudando. É por aí. Quando você chegava, você chegava. Ah, não tem telefone. Quando eu chegar, ela fica sabendo que eu cheguei. Lá na minha cidade, cara, eu lembro que... Aí, vamos ligar para a capital. Pede a ligação 2 horas da tarde, 5 horas da tarde te chamar. Uma evolução grande foi quando a companhia telefônica instalou um posto de serviço. Tinha um telefone na cidade, né? Uma pessoa ficava lá atendendo, recebia a ligação e a pessoa dizia, eu quero falar com o Alcir. Diz para ele que eu vou ligar às 20 horas. E desligava. Aí tinha um mensageiro ali de bicicleta que ia lá levar o recado, fulano ligou para você, vai ligar de novo 20 horas. Então, 20 horas, eu tinha um compromisso, eu ia lá para o posto, lá da telefônica, para poder receber aquela ligação. Olha só, que coisa. E hoje em dia a gente está com uma dinâmica completamente diversa. Mudou, simplesmente mudou. São as necessidades que nós vamos criando. E repetindo. Isso não é uma crítica. Não. Essas necessidades, elas fazem parte do processo evolutivo. E é interessante porque existem necessidades que a gente vai criando que o grau de realidade, o grau de verdade, ela muda conforme o tempo. Né? Eu podia falar 15 anos atrás, 20 anos atrás, que celular não era uma necessidade. Certamente. Hoje em dia é complicado. Tente viver sem... Não, eu não vou ter celular. Cara, começam a te olhar de lado. Aí tu começa a se tornar um ser antissocial. E uma consequência imediata de quem toma uma decisão dessa é que vai ficando à margem. Vai ficando à parte. Porque as pessoas começam a dizer, todo mundo se comunica hoje por mensagem. O Almeida não quer, então... Deixa ele. Você vai se afastando. Deixa ele. Daqui a pouco ninguém sabe mais onde é que você está, onde você anda. Eu lembro que 9 anos atrás, eu tive que fazer um curso no Rio de Janeiro, né? Então eu tinha um celular. Mas não era smartphone, né? E te digo, eu já estava começando eu andando no Rio de Janeiro, eu não queria andar com algo muito de valor no bolso, né? Então eu tinha um telefone, não sei nem como é que eu vou dizer, já era digital, mas não era smart, era burrinho mesmo. Caramba! 10 anos, hoje em dia todo mundo tem todo mundo é um exagero, né? Mas é extremamente comum a pessoa ter um smart. Qualquer motoboy já tem um smart, porque ele tem que botar o app para fazer as entregas, para receber as entregas. As crianças, Almeida, os pais não se sentem confortáveis de mandar a criança para a escola se não tiver com o smartphone dela. Eu fico enlouquecido, eu fico me imaginando no lugar do professor, da professora, com aquele monte de criança com celulares. É verdade. Meu pai, é complicado. Mas é isso, apenas constatação dos fatos. É isso aí. A questão seguinte, Almeida, 717, Kardec perguntou, que pensar daqueles que monopolizam os bens da terra para se obter o supérfluo em prejuízo daqueles a quem falta o necessário? Aqui começou a complicar um pouco, né? Aqui complicou bastante e é uma discussão que aí já fica bem concreta, né? Uma coisa é você ter dificuldades de perceber o que é necessário, o que é supérfluo. Outra muito diferente é
por uma injunção reencarnatória qualquer, você detém muitos bens. Você é realmente, para usar uma expressão, um milionário dentro da tua realidade encarnatória. E você, por abuso, realmente começar a influenciar a comunidade em que você está inserido, de modo que aquilo que você tem prejudique a outra, né? Aí é muita responsabilidade. Aí você está prejudicando o outro e se você não sabe o que é necessário e supérfluo e você comete erros, você prejudica primeiro a você. Uhum. Agora, quando você consegue prejudicar ao próximo, o prejuízo para você é muito maior, é elevado ao quadrado. Não tem nem como falar diferente. Agora, é interessante, né, Almeida? Você falou aí, deu o exemplo do milionário, da pessoa que vem com muitos bens, etc. Uhum. A gente precisa ter muito cuidado a tratar essas questões para não parecer que a gente está criticando aqueles que têm muito bens materiais. Não é nesse sentido. É quem manipula a ordem econômica de modo a que prejudique ao outro. Exatamente, porque o fato de você ter muitos bens materiais, Só significa nada, isso. Não tem demérito nenhum. Demérito nenhum. A questão é o que você faz com isso, né? Eu lembrei agora da parábola em que Jesus cita, na parábola dos talentos, né? Uhum. Naquela parábola ali fica bem claro que o ser humano ele pode ter 1 talento, 3 talentos ou 5 talentos. Uhum. E isso não é demérito nem problema nenhum. A questão é o que você faz com os talentos que você recebeu. Eu só vou pedir para abrir um parênteses e recomendo a vocês a leitura. Livro Boa Nova, né? Psicografado pelo Chico, que veio por Humberto Campos. Tem um capítulo que fala dessa parábola. Bacana. Que é o que ele fala de Zaqueu. Uhum. E o Zaqueu fala, olha, eu sou rico, eu criei olarias, eu criei fábrica disso, eu criei fábrica daquilo, eu pago direitinho a todo mundo tá muito melhor hoje do que antes, quando não existia a olaria, quando não existia a fábrica de pão, onde não existia a fábrica de cesto. E Jesus fala, servo fiel. Exatamente. Servo fiel. Ou seja, a riqueza, os bens da terra são para serem utilizados em proveito do homem. O fato de você ter muito não quer dizer nada, é o uso que você dá. Eu diria, se você me permite, eu até diria o seguinte, o fato de você ter muito só é mais responsabilidade. Significa que você tem uma responsabilidade social para com os demais. Sim. A própria doutrina, não lembro agora de onde está escrito, diz que se os bens da terra fossem distribuídos equanimemente para todos, no Evangelho, não é isso? Se fossem distribuídos equitativamente para todos, na hora seguinte já teria mudado. E já estaria todo mundo na miséria. Porque não, o que ele fala é que no momento seguinte já... Eu que estou dizendo isso. Tá. Eu que estou dizendo, né? Sim. Mas no momento seguinte o Evangelho diz que já estaria quebrada aquela ordem. Isso. Eu que estou dizendo, se fosse distribuir igualmente, estaria todo mundo no mesmo patamar. E aí? Como é que nós vamos fazer a distribuição de riquezas? Então é necessário, e aí o Evangelho também nos ensina isso, é necessário alguma concentração em algumas mãos para que haja o aprendizado desse que concentra na sua capacidade de distribuir e naqueles que precisam do trabalho, como o Zaqueu, que oferecia trabalho para todos, possam ter onde buscar o seu sustento, que nem todos nós temos a capacidade administrativa para gerir os seus bens. É preciso que tenha alguém gerenciando para que você possa, pela venda do seu trabalho, você tirar o seu sustento, a sua sobrevivência. Só para não ficar esse subentendido. Uhum. Vou repetir a pergunta, ler a resposta, Almeida, e tem um comentário do Kardec na sequência. Que pensar daqueles que monopolizam os bens da terra para se obter o supérfluo, em prejuízo daqueles a quem falta o necessário? E a resposta diz o seguinte: eles desconhecem a lei de Deus e responderão pelas privações
que terão feito alguém experimentar. Essa é a responsabilidade de quem detém uma concentração maior de bens. E o comentário do Kardec diz o seguinte: o limite do necessário e do supérfluo nada tem de absoluto. O que é necessário para um pode ser supérfluo para o outro. O que é verdade no momento pode não ser mais no momento seguinte. Acabamos de comentar aqui o uso do celular, É. que há 20 anos atrás era supérfluo para muita gente e hoje em dia é Uma necessidade. uma necessidade. A civilização criou necessidades que a selvageria não tem. E os espíritos que ditaram esses preceitos não pretendem que o homem civilizado deva viver como selvagem. Aquilo que também nós falamos agora há pouco. Essas necessidades que nós vamos criando, elas fazem parte do processo evolutivo. Tudo é relativo e cabe à razão distinguir cada coisa. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. Os que vivem às custas das privações alheias exploram os benefícios da civilização em seu proveito. Não tem da civilização senão o verniz, como há pessoas que não têm da religião senão a máscara. E aí, Almeida? Hipocrisia em termos religiosos é complicado. Pois é. E hipocrisia em termos sociais também. Mas, como não? Tem a hipocrisia social também, né? Tem. Aquele que defende... Bom, Não vamos entrar nessa... não vamos entrar em detalhes, não precisa. E com isso, Almeida, nós terminamos o título necessário e supérfluo. Se o tempo não terminou. O tempo está se esgotando. Semana que vem, Almeida, vamos falar das privações voluntárias, as mortificações. Um abraço, Almeida. Até a semana que vem. Abraço, Ricardo Honório. Abraço a vocês. Lembrando, gostaram, deixem um joinha. Não gostaram, façam sua crítica. O programa é de vocês. E a gente se vê na próxima semana, se Deus quiser, quando nós daremos continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Até lá.